Olá, amigos e amigas online, estou de volta. Então, Wilson, papel da União, beleza, já vimos. E o papel dos estados dentro dessa legislação concorrente? Parágrafo 2º na tela. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Gente, não exclui. Geralmente as bancas fazem o quê? Tiram o não. Aí fica, exclui a competência suplementar dos estados. Cuidado, hein? Não exclui a competência suplementar dos estados. Ou seja, os estados, de acordo com as normas gerais que já foram editadas pela União, deverão suplementar. Cada estado tem a sua particularidade, tem a sua característica diferente. Então, papel da União, normas gerais. E os estados deverão suplementar as normas gerais. Wilson estava pensando aqui numa situação, que é a seguinte, vê só. Digamos que tem um fato acontecendo aí, um fato ligado ao direito financeiro. E a União ainda não editou uma norma geral regulando tal fato. Diante dessa situação, o que os estados vão fazer? Porque eu só posso suplementar se houver uma norma geral falando sobre aquilo. Mas não há norma geral, não poderei suplementar e o fato está acontecendo. Se a banca criar essa situação, Wilson, e colocar um bocado de alternativa para eu escolher, tipo, os estados ficarão parados, pois não poderão fazer nada. Os estados vão esperar a União se pronunciar. Os estados vão fazer tudo, já que a União comeu mosca. E aí, o que é que eu vou responder? Gente, no caso da inexistência de uma norma geral federal, os estados exercerão aquilo que a Constituição Federal chamou de competência legislativa plena, ou seja, vão fazer tudo. Parágrafo 3º. Vamos aí. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Gente, portanto, competência legislativa plena. Mas isso somente no caso de quê? Da inexistência de uma lei federal. Então, quando os estados exercerão a chamada competência legislativa plena? No caso da inexistência de uma lei federal. Ok, isso entendi. Mas aí me veio outra dúvida. Digamos que realmente isso aconteceu. Agora, se analisarmos direitinho, né? O estado da Bahia tem uma peculiaridade diferente de Pernambuco, aí o seu estado, que é diferente do Rio, que é diferente de Minas, que é diferente do Mato Grosso, que é diferente da Paraíba, que é diferente de Alagoas. Ou seja, cada estado tem uma particularidade, uma peculiaridade diferente. E o que é que vai acontecer? Cada um vai normatizar exercendo essa competência legislativa plena de uma forma diferente. Gente, isso vai ocasionar o que eu costumo dizer e chamar, não é, de uma verdadeira colcha de retalhos. Colcha de retalhos, exatamente. É uma colcha, é uma peça única, não é? Quem sabe já tem essa ideia, uma peça única. Mas é uma peça única formada por vários tecidos. Então, vários estados trabalharam de forma diferente. São tecidos diferentes. E aí? O que é que vai acontecer? No caso da inexistência de uma lei federal, no caso de os estados exercerem a chamada competência legislativa plena e no caso dessa colcha de retalhos em relação ao direito financeiro, em relação ao fato, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a Constituição Federal fechou a situação quando definiu, no seu parágrafo 4º do artigo 24, o seguinte: nesse caso, a União, ela vai normatizar, ela vai organizar
da seguinte forma: atenção, estados, cada um exerceu a sua competência legislativa plena, mas a partir de agora, vale o que eu colocar. Ou seja, naquilo que não estiver contrariando, ou naquilo que estiver contrariando a norma federal, a eficácia dessa norma estadual estará suspensa. Parágrafo 4º do artigo 24, na tela. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Vamos às observações. Suspende a eficácia. Gente, suspensão da eficácia não é a mesma coisa que revogará. Não. Cuidado, porque as bancas colocam assim. A superveniência de lei federal sobre normas gerais revogará a lei estadual. Não. Revogará não. Suspenderá a eficácia. O revogará seria como, olha, essa norma aqui foi revogada. Ela agora não vale mais. Ela morreu. E quem morre não volta. Agora, a suspensão da eficácia, opa, é como se estivéssemos colocando aquela norma estadual para dormir. Vai dormir, norma? Agora, quem dorme acorda, não é? Vai acordar quando a norma federal sair de cena. Aí a estadual voltará a produzir seus efeitos. Então, suspende a eficácia e não revogará. E o detalhe final, voltem. Suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Gente, pode ser um artigo que está contrariando, pode ser apenas um parágrafo, pode ser um inciso, pode ser uma linha, ou seja, pode ser toda a lei, mas essa suspensão de eficácia só vai atingir naquilo que estiver contrariando a norma federal superveniente. Então, cuidado com a questão do tipo: a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia de toda a lei estadual em qualquer hipótese. Não, não é em qualquer hipótese, somente na hipótese de toda a lei estadual estiver contrariando a norma federal superveniente. Então, gente, para resumir a historinha da competência legislativa, temos o seguinte: competência da União, limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Competência dos estados, suplementar as normas gerais. Inexistindo normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. E, no caso de uma norma federal superveniente à norma geral, haverá suspensão da eficácia da norma estadual naquilo que estiver contrariando. Então, aqui temos o resumo da chamada competência legislativa. Previsão legal, artigo 24 da Constituição Federal, seu inciso e parágrafos. Há uma outra competência bem interessante para a gente, que é a chamada competência em matéria orçamentária. Quando encontrarem exatamente isso na questão, lembrem-se que esse assunto trata da responsabilidade que tem o Executivo de iniciar o processo orçamentário e encaminhar ao Legislativo. Ou seja, quando o assunto for orçamento, meus amigos e minhas amigas online, lembrem-se que compete ao Executivo tomar a iniciativa da matéria e encaminhar ao Poder Legislativo. Então, gente, quando o assunto for orçamento, PPA, LDO, LOA ou qualquer outro tema orçamentário, a competência sempre será do Executivo, presidente na esfera federal, governador na esfera estadual, prefeito na esfera municipal, para tomar a iniciativa desse processo. E como a competência é dele, chamamos de competência privativa. Fundamentação legal para o que eu acabei de afirmar. Começo com o artigo 84, inciso 23 da Constituição Federal. Olha lá aí.
compete privativamente ao presidente da República. 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Enviar ao Congresso Nacional o PPA, a LDO e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Uma outra fundamentação legal para essa competência privativa, perceberemos onde? No artigo 65 da Constituição Federal. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA, a LDO e a LOA. Então, gente, quando se depararem com esse assunto na prova, competência em matéria orçamentária, lembrem-se que, segundo a Constituição Federal, essa competência ela é privativa. Wilson, tudo bem. Mas digamos que a presidente, ou governador, ou prefeito se acordaram meio que abusados, indispostos, não é? Não vou mandar essa matéria não para o Congresso. Não vou tomar essa iniciativa. Não vou encaminhar o projeto. E aí? Se ele não fizer isso, o que é que vai acontecer? Pois a banca poderá montar essa questão. O presidente não encaminhou, nem quer encaminhar porque ele está abusado. Acordou-se indisposto ou indisposta. E agora? Qual será a resposta que vamos marcar dentre as alternativas apresentadas? Qual será? Observem. Crime de responsabilidade, que é um crime político. Artigo 85 da Constituição Federal, inciso 6. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a lei orçamentária. Então, crime de responsabilidade. Mas, Wilson, você está falando em competência privativa. Mas quando a gente pensa, imagina, na competência privativa, eu acho, já li em algum lugar, viu? Eu acho que cabe delegação. Você falou competência privativa? Então o presidente acordou indisposto, mas pode delegar para um deputado, para um senador? Pode? Será que cabe delegação para essa iniciativa constitucional privativa do presidente? Gente, a Constituição Federal falou apenas em competência privativa. Mas atenção, já há o entendimento do Supremo Tribunal Federal que essa competência ela é exclusiva e vinculada. Portanto, meus amigos e minhas amigas, não cabe delegação. Então, não cabe delegação para as atribuições do presidente no tocante a iniciar o processo orçamentário. Vamos fixar? Atenção, vamos lá. Apesar do comando constitucional mencionar competência privativa, existe entendimento do Supremo Tribunal Federal que essa competência é exclusiva e vinculada. Ou seja, compete somente ao presidente da República encaminhar os projetos de lei de orçamento e ainda dentro dos prazos, tem prazo, hein? Dentro dos prazos estabelecidos na Constituição Federal ao Poder Legislativo, porque sempre vai acontecer isso, né? Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo. Poder Legislativo vai receber, vai estudar, vai analisar, vai aprovar e vai devolver ao Poder Executivo. E para isso existem prazos que estão na Constituição Federal, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Mas, Wilson, e se o Congresso Nacional, digamos agora, ele não devolver? Ou até o seguinte, digamos que um membro do Congresso, deputado, senador, se adiantou.
Tomou a iniciativa, não esperou pelo presidente. E agora? Um membro do Congresso, deputado, senador, encaminhou um projeto de lei do PPA, da LDO e da LOA. Caso a banca construa essa informação, essa situação, o que é que vamos encontrar como resposta correta? Vamos ver na tela. Se um membro do Congresso Nacional, senador ou deputado, caso tomasse a iniciativa de encaminhar um ou todos os projetos de lei, acarretaria uma inconstitucionalidade formal. Então a resposta que vocês vão encontrar é essa aqui, ó. Inconstitucionalidade formal. Agora entendi. Quer dizer que o chefe do Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo. E depois o Poder Legislativo tem que devolver ao Executivo. Mas, Wilson, se o Legislativo não devolver, e agora? Se o Executivo não encaminhar, é crime de responsabilidade. E se o Legislativo não devolver? Também essa devolução, gente, lembre-se disso, é de responsabilidade do Congresso Nacional. Artigo 48, tudo Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, que não é assunto orçamentário, portanto não nos interessa, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre Plano Plurianual, PPA, diretrizes orçamentárias, LDO, orçamento anual, lei orçamentária anual, operações de crédito e dívida pública, que é endividamento, e emissões de curso forçado. Então, o Congresso Nacional tem a sua responsabilidade de receber, estudar, analisar, aprovar e devolver ao presidente. E para isso, gente, tanto o presidente para encaminhar quanto o Congresso para devolver, eles têm prazos a serem cumpridos, a serem seguidos. Prazos que foram definidos pela Constituição Federal. E é justamente sobre esses prazos que eu começo a falar agora. Porque as bancas costumam cobrar o seguinte: quais são os prazos que o presidente tem para encaminhar ao legislativo? E quais são os prazos que o legislativo tem para devolver ao presidente? Isso cai. As bancas também cobram o seguinte: como calculamos esses prazos? Então, gente, se a banca cobra, eu tenho que explicar. E primeiro eu vou aqui mostrar como esses prazos são calculados. Qual a referência a ser utilizada para o cálculo desses prazos, dessas datas limites. E para isso eu vou utilizar duas referências temporais. Vou apresentá-las agora a vocês. A primeira, vamos lá, é o exercício financeiro, que segundo a Lei 4320/64, precisamente em seu artigo 34, definiu o exercício financeiro como um período de tempo que necessariamente coincide com o ano civil. Ou seja, obrigatoriamente, o exercício financeiro ele vai começar no dia 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro, necessariamente, obrigatoriamente. Começará no dia 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro, obrigatoriamente. Gente, o exercício financeiro não poderá ser confundido, vou colocar aqui diferente, de exercício social. O exercício financeiro é diferente do exercício social, porque o exercício financeiro, obrigatoriamente, coincide com o ano civil. Começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Diferente do exercício social, onde a data do término do exercício social
deverá ser fixada pelo Estatuto da Companhia. Mas, Wilson, como é que vamos utilizar o exercício financeiro para calcular as datas limites? É o seguinte. Primeiro, eu estou aqui apresentando o exercício financeiro. Eu não quero agora que vocês decorem data de ninguém. Eu quero apenas que vocês entendam o que é o exercício financeiro e como vamos utilizá-lo para calcular as datas limite. Não é para decorar por enquanto, daqui a pouco a gente tem que decorar, mas não é agora. Voltem. É o seguinte, vamos supor que o presidente terá que encaminhar o projeto do PPA, do PPA ao Poder Legislativo. Qual a data? Como vamos calcular essa data? O projeto do PPA deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Ora, o exercício financeiro tem como data de encerramento o dia 31 de dezembro. Se você puxar 4 meses para trás, aqui chegaremos no dia 31 de agosto. Então, a data limite que tem o presidente para encaminhar o projeto de lei do PPA ao Legislativo é o dia 31 de agosto. Calculamos de que forma? 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Então, a referência temporal utilizada para o cálculo dessa data limite foi o exercício financeiro. O Legislativo, ele vai ter que receber, estudar, analisar, aprovar e devolver ao Executivo. Mas até quando? Que data limite é essa? Do Executivo ao Legislativo, 31 de agosto. Do Legislativo ao Executivo, olha só, a data limite, ela não será calculada tendo como referência o exercício financeiro, mas sim uma outra referência que veremos, que é a sessão legislativa. Então, deixaremos aqui em aberto, que eu vou mostrar logo em seguida. E se o projeto, Wilson, for o projeto da LDO, qual a data limite que tem o Executivo para encaminhar o Legislativo? Bem, em relação à LDO, que também não é para decorar agora, é só para entender como vamos utilizar o exercício financeiro. O Executivo terá que encaminhar ao Legislativo até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até o dia 15 de abril. Então, essa é a data limite em relação à LDO. Então, perceberam que o exercício financeiro será utilizado para o cálculo das datas limites que o Executivo tem para encaminhar o Legislativo. E agora, o Legislativo, para devolver, como vamos calcular essas datas limites? Não vamos utilizar como referência o exercício financeiro. Vamos utilizar como referência a sessão legislativa que eu mostro agora. Sessão legislativa. Segundo o artigo 57 da Constituição Federal, o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Portanto, gente, a sessão legislativa pela Constituição Federal foi dividida em 2 períodos. O primeiro período vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. O segundo período vai do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, caso a banca cobre o primeiro período da sessão legislativa, 2 de fevereiro a 17 de julho. O segundo período da sessão legislativa, 1º de agosto a 22 de dezembro. E a sessão legislativa, que tem 2 períodos, vai de quando a quando? Vai do dia 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Sim, mas em relação ao PPA, Wilson. PPA. Vamos aqui. Em relação ao PPA. O PPA deverá ser devolvido pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo até quando?
até o encerramento da sessão legislativa. Opa! Encerramento da sessão legislativa, 22 de dezembro. Então, o PPA devolvido até o dia 22 de dezembro. E a LDO deverá ser devolvida pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo até quando? No caso da LDO, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, ou seja, até o dia 17 de julho. Então, gente, tudo isso para que vocês tenham cuidado com a referência, principalmente quando for a sessão legislativa, porque encerramento da sessão legislativa é diferente de encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Aí vem a banca e diz assim, olha só, a LDO deverá ser devolvida até o encerramento da sessão legislativa. Errada a questão. É até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Mas concluímos da seguinte forma. A primeira referência temporal, que é o exercício financeiro, que vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ela será utilizada para calcularmos as datas limites que tem o Executivo para encaminhar ao Legislativo. Já a sessão legislativa, que foi a segunda referência temporal, será utilizada para o cálculo das datas limites que tem o Legislativo para devolver ao Executivo. Entenderam? Então, essa foi a minha intenção nesse momento, apresentar as duas referências temporais que serão utilizadas para o cálculo das datas limites dessas leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. E por falar em leis orçamentárias, o PPA é uma lei, não é? É uma lei ordinária. Para ser aprovada, basta apenas maioria simples. A LDO também é uma lei ordinária. A LOA também é uma lei ordinária. Gente, estou falando em lei porque agora vamos discutir a natureza jurídica do orçamento. Quando encontrarem na questão, a banca coloca assim mesmo, natureza jurídica do orçamento, e aí? Qual a nossa preocupação? Qual o nosso entendimento? Vamos ver? Olha só. Quando o tema for esse aí, ó, natureza jurídica do orçamento, será que PPA, LDO e a Lei Orçamentária Anual realmente são leis? Em qualquer hipótese? Em qualquer sentido? Será? Cuidado! Quando o tema for natureza jurídica do orçamento, PPA, LDO e LOA serão leis quando o sentido for o sentido formal. Então, PPA, LDO e LOA são leis em sentido formal. E o que é, Wilson, lei em sentido formal? Lei em sentido formal representa todo ato normativo emanado de um órgão com competência legislativa, sendo o conteúdo irrelevante, sendo o conteúdo irrelevante. Então, lei em sentido formal não dá importância ao conteúdo. O conteúdo tanto faz como tanto fez, não vai obrigar nada. Lei em sentido formal, gente, trabalha o conteúdo de forma irrelevante. Lei em sentido formal se preocupa com a formalidade, com o exterior. É uma lei porque passou por todo o processo legislativo. Mas o conteúdo, quando uma lei tem sentido formal, não obriga a execução de nada, não obriga o cumprimento a nada. O conteúdo, portanto, é irrelevante. Então, PPA, LDO e LOA são leis em sentido formal. E não são leis no outro sentido, que é o sentido, observem, sentido material. Por quê? Porque lei em sentido material corresponde a todo ato normativo emanado por órgão do Estado, mesmo que não incumbido da função legislativa. O importante agora é o conteúdo. O importante agora é o conteúdo.
que define qualquer conjunto de normas dotadas de abstração e generalidade, ou seja, com aplicação a um número indeterminado de situações futuras. De situações futuras. Então, gente, a lei, ou as leis, poderão ser tratadas no sentido formal e material ao mesmo tempo, ou seja, são leis formais e materiais. O conteúdo é irrelevante e o conteúdo é relevante. É uma lei quanto à forma e quanto ao conteúdo. Ou uma lei só poderá ser tratada no sentido formal. São as leis formais, onde o conteúdo é irrelevante. No caso do PPA, da LDO e da LOA, são leis formais. Seu conteúdo é irrelevante. Lei em sentido formal é uma lei de efeito concreto, individual, diferente do material, não é? Pois seu conteúdo assemelha-se aos atos administrativos individuais ou concretos. Atos administrativos. Então, Wilson, quer dizer que se um governador, um presidente ou um prefeito colocar dentro desta lei orçamentária alguma despesa, ele não é obrigado a executá-la? E aí? E aí veremos quando eu voltar. Até já.